Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Conexão Farmácia e hoje nós vamos falar sobre a melhor experiência para o seu cliente na farmácia. E para isso, a gente conta aqui com uma especialista nesse assunto, que é a Silvia Osso. Silvia Osso é consultora, especialista em varejo e já quero agradecer muito aqui a sua presença, Silvia, por atender aí o nosso convite. Muito obrigado, é muito bom estar com vocês sempre, né? Uma referência no mercado, então é muito bom estar com vocês e compartilhar o que a gente sabe. Bem, para a gente começar, Silvia, então a partir de 2020, agora com a pandemia, né, os consumidores eles mudaram seus hábitos, né, e passaram a desejar, vamos dizer assim, novas formas de atendimento? Ou continua tudo a mesma coisa, Silvia? Não, Marcelo. O mundo mudou muito rapidamente nesses últimos 2 anos, né? E as pessoas também mudaram bastante, o que significa que ficaram mais exigentes e que agora eles querem um mix de atendimento presencial e digital. E aí a coisa muda de figura, porque num primeiro momento, se você lembrar lá no início de 2020, as pessoas iam à farmácia em busca de informação, porque eles precisavam saber o seguinte, afinal, o que é esse tal de Covid e como é que eu me comporto, etc. e tal. Então, mesmo com muito medo e iniciando o uso de máscara, etc. e tal, eles iam presencialmente por causa da informação e do aconchego. E se você olhar pesquisas deste ano, né, de março deste ano, a gente verifica que o cliente ficou digital no que diz respeito à facilidade de verificar preço, cotação, etc. e tal, mas quando chega na hora dele fechar a sua venda, muitas vezes ainda presencialmente ele vai à farmácia. Então hoje, se eu puder te dizer, cerca de 70% do pessoal ainda vai à farmácia ou para apenas retirar o produto que comprou, ou presencialmente para efetuar a compra. Tá? Esta adesão ainda presencial é grande, mas o comportamento mudou bastante. Então a gente tem o varejo físico e o varejo digital, né? Temos os dois. Né? A gente consegue identificar, Silvia, entre os dois, quem ganhou, aí no caso, e o que aconteceu agora nesse último ano? A gente tem que pensar que os dois têm caminhado bastante juntos. Para algumas outras áreas do varejo, a gente sabe que houve uma modificação. Então, quem está comprando um eletroeletrônico, quem está comprando uma coisa que muitas vezes precisa de menos contato, ele efetivamente vai via e-commerce, etc. e tal. É fácil de perceber isso no varejo alimentos. Muitas pessoas que nem usavam ainda nada do e-commerce passaram a comprar quase tudo de supermercado pela internet e pelo meio digital. Na farmácia, o esquema é um pouco diferente. As pessoas ainda preferem o preferencial. Se a gente fizer uma observação dentro do varejo, dentro das farmácias, a gente verifica que o cliente vai até lá e conversa um tantão com o balconista, ele quer informações, ele quer detalhes, ele quer saber para que serve. E uma coisa que aconteceu no varejo físico foi que o seguinte, antigamente o pessoal preferia ir comprar numa farmácia grande, numa grande rede, num outro local. Nesta mudança da pandemia, o varejo físico local teve um grande crescimento. Então, farmácias menores com boa qualidade de serviço conseguiram conquistar clientes que não os visitavam antes, pela atenção, pela gentileza e, lógico, porque tem um produto também. Mas o varejo físico e digital seguem caminhando, sendo que para o varejo farma, grande parte do pessoal ainda prefere ir à farmácia. Inclusive para compras de item de HPC, tá? Toda a parte de higiene, perfumaria e cosmético, que cresceu bastante nesse período da pandemia, porque muita gente passou a tingir cabelo em casa e uma série de coisas,
Eles vão à farmácia porque dizem que na farmácia eles têm informações dos profissionais de uma maneira assertiva. Apesar de ter toda a disponibilidade na internet, através do Google ou de outros mecanismos de busca, de muita informação, eles ainda preferem a informação olho no olho. Quem, na verdade, certifica a compra é o vendedor presencial, em quase 70%, 80% das coisas. Silvia, o que os clientes desejam de experiência, né? Quando a gente fala experiência de consumo, quando eles vão lá até a farmácia? Nossa, Marcelo, mas eles desejam um monte de coisa. Na verdade, eles desejam algumas coisas que são muito interessantes, mas é que elas vêm há muitos anos. Então, aquela história, o acolhimento, a atenção, é uma coisa que eles desejam sempre, e neste momento mais ainda. Porque onde é que a gente busca alguém que olhe no olho, mesmo usando máscara, né? Você entra no mercado, o pessoal te olha meio esquisito. Você está de máscara, não consegue, às vezes, nem identificar seu vizinho. Então, o pessoal foi à farmácia principalmente por esta atenção e este acolhimento. Começa por aí. A primeira coisa que eu quero é um acolhimento que me ouça e me informe. Então, a segunda coisa é informação. Eu quero ter informação a respeito daquilo que eu pergunto. A terceira coisa, que é bastante importante também, é o seguinte: eu quero gente que solucione meus problemas. Já chega problema que eu tenho em tudo quanto é lugar. Então, quando eu chego à farmácia, apresento uma receita para um balconista e pergunto: isso daqui para que é? Tem remédio de Covid aí? Ele quer uma resposta assertiva, ele quer confiar naquela pessoa que está lhe explicando o que ele vai tomar, para que serve, como faz, se toma com água, se toma com leite. Muitas vezes está tudo escrito na prescrição, está ali na receita, mas ele quer que o funcionário quase que traduza para ele esta informação. Então, pensem: acolhimento, boa informação, explicação, solução de problemas são coisas que eles querem muito e acham muito interessante que se tenha. Se a gente tiver esse tipo de capacidade de atender o cliente desta forma, tanto melhor, tá? E é isso que a farmácia tem que estar pronta para fazer. A maioria já faz, há uma ou outra que pode dar uma caprichadinha melhor. Bem, quais são as preocupações dos novos consumidores quando eles visam um atendimento presencial? Marcelo, hoje tem muita preocupação. Há pouco tempo atrás se fez uma pesquisa e foi bastante interessante, porque o pessoal dizia assim: eu quero chegar na porta da farmácia ou do estabelecimento e perceber que eles estão preocupados com a minha segurança. E a segurança não é a segurança só do entorno e tudo mais. Eles querem verificar o seguinte: a farmácia cuidou desde ter um tapete higienizado para que o pessoal possa limpar os seus pés a adentrar a farmácia. Eles querem ter um totem de álcool gel, onde eles possam, muitas vezes, colocar álcool gel na sua mão ao entrar na farmácia. Informes, folhetos, algum quadro, algum adesivo, alguma informação dizendo que respeitam as normas de higiene e segurança são importantes para o cliente. Eles acham que a farmácia recebe muita gente portador de Covid, porque ainda que o indivíduo vá até um posto de saúde e tudo mais, um hospital, ele volta à farmácia para comprar o remédio. Então, eles acham que dentro da farmácia tem que ter muito cuidado com esse tipo de não contaminação. Então, boa aeração, um tapete higienizante, álcool gel, totem de álcool gel distribuído em vários lugares da farmácia, eles consideram importantes. Eles consideram importante quando, muitas vezes, há um distanciamento entre o balcão e o cliente. Alguns de vocês já devem ter visto que eles colocam até uma espécie de uma faixa protetora para que ninguém coloque os cotovelos ou a mão em cima do balcão como cliente. Porque se todo mundo que estiver um pouco contaminado colocar a mão sobre o balcão,
com certeza pode contaminar o outro. Daí a necessidade de totem de álcool gel na entrada, mas totem de álcool gel próximo do balcão. Totem de álcool gel próximo à saída também, porque eu estou me despedindo da farmácia, vou mexer no meu cartão, ou vou utilizar o meu celular para fazer o pagamento, ou até vou utilizar dinheiro. Então, isso é importante. Eles valorizam muito quando a farmácia tem algum protetor de vidro ou de acrílico entre o caixa e o consumidor, formando mais uma nova barreira entre os dois. Então, todos estes cuidados são importantes para os consumidores, né? Muitas vezes a farmácia se preocupa apenas com a medição de temperatura, que para a maioria deles não é um dado tão importante quanto os demais que estão sendo ofertados aqui agora o tempo inteiro. Então, a medição de temperatura é talvez o item menos relevante para o consumidor, mas os demais de higienização são extremamente importantes. As farmácias que oferecem isso têm um alto grau de adesão e tem uma coisa muito melhor, que é uma espécie de um boca a boca, dizendo, vai a tal farmácia, porque ela cuida muito desse processo da gente não se contaminar e até de ensinar como a gente não se contamina. Isso é extremamente valorizado pelo consumidor. E aqui para a gente fechar, Silvia, então os consumidores, né, eles se tornaram, né, e se tornam cada vez mais exigentes, mais ansiosos, né? Que experiências que a gente pode dizer assim, que são efetivas, né, as farmácias podem e devem oferecer para que os consumidores valorizem cada vez mais a empresa? Nossa, Marcelo, isso daí é uma coisa fundamental. Acho que desde que o mundo é mundo, o pessoal se preocupou em dar um bom atendimento. Farmácia é um local que é valorizado pelo bom atendimento, pela gentileza, etc. e tal. Mas agora ele ficou cada vez mais necessário. Cliente quer ter aconchego, atenção. Todo mundo quer ir até a farmácia para receber informações, detalhes, conhecimentos, mas ele quer mesmo aconchego. Claro, ele poderia comprar pelo digital, mas ele vai à farmácia exatamente porque ela oferece esta ilha de excelência no atendimento, esta ilha de aconchego. O fato todo do pessoal estar próximo, de olhar no olho, de esquecer um pouco por uma fração de segundo que o pessoal está com máscara, é extremamente valorizado pelo consumidor. Cada vez mais esse tipo de cuidado vai ser mais valorizado. O cliente precisa desse tipo de coisa. Se ele chega à farmácia, ele quer, desde um cumprimento de bom dia, boa tarde, do acolhimento e de como posso ajudar, até as explicações, a solução do problema, etc. e tal. Então, hoje, isso já sempre foi um trabalho legal, mas a excelência será cada vez mais necessária. Hoje é valorizado, no segundo semestre de 2021 será mais valorizado e o ano de 2022 mais ainda, porque esse aconchego só se encontra nas farmácias. As farmácias de bairro fazem isso muito bem feito, os associativismos fazem isso muito bem feito e as grandes redes passaram a fazer também com muito cuidado. É importante que a gente entenda que as pessoas estão cansando e o Covid, a vacina ainda vão estar conosco pelo menos por mais 1 ano e meio. E por isso mesmo, elas precisam de um acolhimento. Elas saem de casa, eu costumo brincar que às vezes alguns idosos, eles fogem de casa. Eles fogem de casa para ir à farmácia exatamente porque eles querem conversar. Muitas vezes eles moram sozinhos. Outras vezes eles querem olhar no olho e sentir que ali há uma ilha efetivamente de afetividade, de carinho, de atenção e de gentileza. Então, se hoje estamos bem, no segundo semestre precisamos caprichar cada vez mais nesse tipo de coisa. Claro, sem esquecer de todos os protocolos corretos, de resolver soluções, de facilitar a vida das pessoas, de dar informações corretas,
mas a afetividade, o lado emocional, o lado da saúde mental vai ser cada vez mais valorizado pelo consumidor, e as farmácias que fizerem isso, com certeza, terão cada vez mais adesão e serão cada vez mais valorizadas. Não esqueçam, carinho, gentileza e atenção faz bem em qualquer lugar. Mas hoje no Brasil, o que se escuta é que farmácia é um oásis, a gente vai lá para respirar esse tipo de coisa. Então, caprichem, né? A minha pergunta é, será que a sua farmácia efetivamente está fazendo esse papel de acolher e de ser um oásis na região em que você está inserido? Com certeza, tanto eu quanto o Marcelo, a gente efetivamente gostaria de saber o que vocês estão tendo nas farmácias de vocês. E lembrem uma coisa, aconchego, atenção e gentileza não necessariamente é só no presencial físico. Eu posso mandar um bilhete, eu posso mandar uma balinha, eu posso mandar um carinho à distância, onde o cliente entende. Eu fui tratado como único, ainda que atendido via e-commerce, via televendas ou via outro meio à distância. Então, o carinho tem que ser sentido presencialmente, mas tem que ser sentido também à distância. Não esqueçam disso. Digital, físico e digital, ambos exigem muita atenção, muito carinho e muita gentileza. O papo foi muito bom, Silvia. As informações tenho certeza que foram extremamente relevantes e contribuiu bastante aí dentro desse novo perfil do consumidor, né? Que exige essa nova experiência aí no atendimento, né? Então, quero te agradecer demais com relação às informações. Tenho certeza que vão contribuir bastante aí com nossos amigos do varejo farmacêutico. Que bom, Marcelo, espero ter contribuído também de forma bastante assertiva, né? E que o pessoal possa aproveitar efetivamente esse nosso vídeo, essa nossa informação, porque com certeza os clientes vão valorizar essa mudança de postura ou essa melhoria de postura para o pessoal no varejo farma. Obrigado pelo convite, adorei estar com vocês. Legal, Silvia. Bem, pessoal, tenho certeza que vocês gostaram do vídeo, então já deixa o seu like, se inscreva aí no canal da Apsen, não esqueça de ativar o sininho para receber aí as notificações, tá? E continue ligados no Conexão Farmácia.